os profundos e complexos mistérios da vida estão escondidos no coração de Deus. Mas a violenta origem da morte está revelada no coração dos homens. Se formos a Gênesis, nós nos damos conta de que o Criador dos mundos e do universo, ao manifestar-se, manifestou emanando do seu ser a força vital que sustenta todo o universo. Observe que quando o Criador dirige-se a este mundo para onde fomos trazidos, ele diz coisas complexíssimas que a ciência, com todo respeito, tenta desvendar com pouco sucesso. O Criador, olhando para as águas que cobriam a terra, ele disse assim: produzam as águas seres viventes, grandes mamíferos. Vocês já pararam para imaginar a profunda e complexa engenharia biogenética que as águas tiveram que desenvolver para produzir seres viventes? Com a voz de Deus, nada mais ele disse. Ele olhou para a água e disse: água, produza vida. Esse segredo está guardado com ele. Ele olhou para a terra, ele olhou para as planícies, para os continentes e disse assim: terra, produza seres viventes. A terra recebeu aquela ordem do Criador. Era uma ordem de vida, era uma ordem para produzir vida, e a terra teve que se desincumbir desta ordem, revolucionando uma lei que estava acabando de ser criada para poder atender à ordem do Criador, de produzir vida. E a terra produziu vida com abundância, grandes primatas, pequenos grilos, protozoários. Depois o Criador olhou para o céu e disse: expansão, produza aves que voem sobre toda a expansão da terra. As águias do hemisfério norte foram criadas. O pequeno rouxinol foi criado. O condor, lá dos Andes, majestoso, com aquelas asas volumosas, foi criada. A coruja, sem beleza nenhuma, foi criada, porque o mundo recebeu uma ordem: produza vida. Glória a Deus. O mistério da vida está com Deus. Como ele fez isso? Os nossos irmãos que tomam assento nas academias científicas, com todo respeito a eles, eles dizem assim para nós: esqueçam o Gênesis primeiro. O nosso pai ancestral é um primata que desceu das árvores na África e desenvolveu-se até chegar a ser bípede, evoluindo para o cérebro que temos. Com todo respeito, irmãos das ciências acadêmicas, não. O nosso pai é o pai dos primatas também. Glória a Deus. Ele criou os homens. Ele olhou para aquela mesma composição da terra, onde antes ele havia dito, lembram-se, no quarto dia, ele olhou para a terra e disse: terra, produza seres viventes. Nasceram os vertebrados, os invertebrados, os primatas, todas as classes de seres viventes. A terra desincumbiu-se de apresentar para Deus. Quando a terra faz isso, ela diz: Criador, era isso que tinhas em mente? Isso está escrito. O Criador olha para tudo aquilo e diz assim: e viu Deus que era bom.
Ele aprovou a vida que ele havia determinado fosse criada. Mas quando chega no sexto dia, ele olha de novo para a terra e por uma razão, por um segredo da vida que está no coração de Deus, ele decidiu criar um ser especial, o ápice da criação, uma figura que chamou a atenção de Deus de uma tal maneira que ele, olhando para todos os primatas, para a criação, para as aves, para os mamíferos, para as grandes baleias, nada disso chamou a atenção. Ele viu um bichinho indefeso andando por meio da face da terra, perquirindo a existência de um ser, e Deus disse: venha cá, filho. O assopro do Espírito de Deus no espírito do homem. Vida, é isso que você traz dentro do teu ser. Vida, é isso que está pulsando no teu espírito. O meu espírito, te diz o Senhor, mas o teu espírito está sendo confrontado por aquele que ensinou ao homem os mistérios da morte. E eu inicio a pregação desta palavra te dizendo: sou o Pai da vida e vou te visitar com vida. Bendito. Glórias ao Senhor Jesus. Observe isso. A vida, com toda a sua pulsante vibração, a sua força estonteante. Onde a vida quer se pronunciar. Vocês já repararam quando em algum lugar, uma construção, e há um pequeno descuido na manutenção, o que é que brota? Brota uma folhinha verde, um capinzinho, um matinho, alguma coisa no asfalto. Quando fecham uma rodovia por muito tempo e não passa carro, o asfalto racha e no meio da rachadura o que nasce? Vida. Uma vida. A vida tem força, a vida é pulsante. Onde tem vida, tem prenúncio de uma esperança. Ainda que ínfima, mas se tem vida, tem um prenúncio de esperança. Isso é Deus. No entanto, nesta preparação da Páscoa, mais famosa da Páscoa do judaísmo, esse fenômeno cósmico que marcou a história dos anjos e dos homens, esse fenômeno tremendo que nós lemos aqui, um eventual cidadão que estivesse passando por Jerusalém nessa preparação de Páscoa, onde 3 homens estavam sendo dolorosamente crucificados. Alguém que passasse por lá e não soubesse o que estava acontecendo, o que ele ia ver? A força nefasta da morte. 3 homens, e no meio deles um justo crucificado, recebendo dos homens aquilo que os homens aprenderam a devolver para Deus. Recebem vida e devolvem morte. Recebem misericórdia e devolvem impiedade. Recebem favor e devolvem ingratidão. Aprenderam isso no Éden, no jardim de Deus, a receber de Deus a força da vida e a devolver para Deus a força da morte. Está gravado no nosso ser, está gravado no nosso espírito. O Senhor Jesus recebeu dos homens a força da morte. Observem isso. Do Éden ao Gólgota, a história da humanidade, a história dos homens. Do Éden com a força da vida, quando Deus diz: cresce, multiplica-te, governa. Para a natureza você é Deus, domina sobre os seres, coma de tudo, prospere os seus caminhos, transcenda a tua existência. Do Éden ao Gólgota, o homem decaiu até a sua miserabilidade absoluta. Deixou de ser homem, deixou de ser uma criatura humana e travestiu-se de morte.
Quando o Senhor Jesus é levado à cruz, depois de cumprir a missão redentora em nome da qual você está aqui hoje sentado, pela qual o seu destino foi mudado, em nome da qual a sua história ainda vai ser escrita, ouve isso, ouve essa sentença da palavra, aleluia, ouve essa profecia santa da palavra. O inferno traçou linhas de morte no teu caminho, e eu estou te anunciando pelo Espírito de Deus, estou escrevendo linhas de vida na tua história. Não é só de enfermidade que estamos falando, não. A vida de Deus, a vida do Senhor Jesus é aquela vida pulsante, com alegria, com esperança, com renovo, com ânimo, com o desejo de acreditar, com a vontade de viver, com a certeza de que o amanhã é melhor do que hoje, e depois de amanhã é melhor do que amanhã. É a força, é a crença, é a natureza de Deus. Aleluia! Eu estou ampliando as tuas convicções. Eu estou afastando um pouquinho a força da morte dos teus caminhos, bendito Senhor. Como? Desse jeito aqui, desse jeito, como Deus trabalha. Vocês observaram isso? A força da vida em Deus, ela é discreta, ela é silenciosa, ela não faz estardalhaço, ela não chama atenção. Tanto é verdade que quando nós chegamos aqui no sexto dia, tudo já estava criado. Deus trabalhou em silêncio, Ele não queria testemunhas, Ele não precisava da testemunha do homem para mostrar sua grandeza. Ele é Deus desde sempre. Ele sentou com o homem no Éden para conversar com o homem. Vocês já pararam para pensar nisso, congregação? Como era? Como nós éramos no Éden? Como nós nos relacionávamos com Deus? Sem altar, sem sacrifício, sem igrejas, sem doutrinas, sem nenhuma intermediação. O homem e Deus conversando face a face. Como é que nós perdemos isso, igreja? Esse direito santo. Como é que nós estamos vivendo sem falar com Deus face a face? Que prejuízo, que miséria, que pobreza, que morte. Glória ao nome do Senhor. Mas sabe quem continua falando com Deus? O teu espírito, a tua alma, o teu ser, dentro encapsulada nesta carne que nós não desprezamos, mas nós aprendemos a dar o devido valor dela. Quem manda no teu ser não pode ser tua emoção, tem que ser tua razão. Por quê? Porque a razão tem a sede na alma, a emoção tem a sede no substrato humano. Essa é a diferença. Glória a Deus. A força da vida nasceu no silêncio da criação. A força da morte fez um estardalhaço tremendo. Jerusalém se comoveu. As multidões agitadas aos pés de Jesus crucificado. Pilatos quis fazer um teatro. Escreva uma placa na condenação dele. Este é o rei dos judeus. O judaísmo sendo julgado aos pés do Senhor Jesus. O Sinai olhando para o Gólgota e dizendo: e agora? Eu falhei, mas o Cristo também falhou, ele também vai ser levado à morte. O Sinai desesperou-se, Moisés desesperou-se na figura da lei, que é da raça humana. Ouvem isto, congregação, mas a morte que havia sido recebida do homem e passada pelo Cristo de Deus, desceu com ele para a sepultura. E de novo, ninguém viu, ninguém ouviu, não tinha testemunhas. Na madrugada do primeiro dia da semana, a morte que tinha sido produzida pelos homens no Cristo
começou a ser empurrada de volta para o Hades, para o inferno, porque a vida silenciosa de Deus, a exemplo do Éden, estava se manifestando lá no sepulcro. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Um corpo morto, machucado, crucificado, dilacerado, ensanguentado, visitado pela morte. Daqui a pouco veio lá de cima a força da vida dizendo: levanta-te, Cristo, você venceu a morte. Glórias a Jesus. No silêncio absoluto, ninguém foi testemunha, ninguém viu. O estardalhaço da morte é feito em praça pública. Ouçam isso, porque o inferno sempre gostou de trabalhar em praça pública. Ele gosta de outdoors, ele gosta de pôr as suas façanhas na internet, nos jornais, ele gosta de falar ao vivo em cadeia nacional, as suas desgraças, as suas putrefações, as suas sentenças malignas, as suas destruições. Ele gosta de anunciar ao vivo, a cores e para o mundo. Porque o inferno trabalha assim. Não, mas o nosso Pai que está nos céus, junto ao seu santo ungido, ele é discreto, ele trabalha no silêncio. Ele vem aqui e você está aqui quietinho, debaixo de um véu, a lágrima descendo, você chorando. Ninguém viu, ninguém sabe. E Deus está aqui trabalhando, está mandando a palavra da vida, da ressurreição, do poder. Aleluia! Você vai sair daqui transformado. Aleluia! No silêncio, na descrição, na misericórdia, sem estardalhaço. O Criador nunca gostou disso, nunca foi do seu feitio. Vocês já perceberam como Deus é um ser discretíssimo? O Senhor Jesus andando, ia da Judeia para Jericó, de Jericó para Betfagé, de Betfagé para Jerusalém, de Jerusalém para Betânia, imparável, irrequieto. Ele tinha muito trabalho e pouco tempo pela frente. Nas suas andanças, os espíritos se levantavam: sabemos quem tu és, nós te conhecemos. E de repente, um endemoniado fazendo as arruaças dele, que esse é o trabalho dele, fazer arruaças, fazer barulho, escandalizar, fazer com que a igreja inteira se choque com uma notícia, fazer com que as famílias se digladiem com falatórios, com fofocas, com redes de WhatsApp, com mensagens, com desprezos. O inferno, os céus conhecem tão bem teu modo de atuação, que já está dando até aborrecimento. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, leva paz para o teu espírito, bendito Senhor. Seja prudente, acautela-te. Você já não conhece as artimanhas do adversário? Você ainda cai nos mesmos erros, sempre, toda vez? Acorda, desperta. Já é tempo de você dar um passinho adiante. Já não é mais tempo de ficar pregando as mesmas coisas. Crente velho com erros velhos. Vergonhoso. Perdoe. Crente novo com erro novo, a gente compreende e tenta ajudar. Crente velho com erro velho, mesmas práticas, mesmas coisas, mesmo comportamento, mesmas reclamações, mesmas provas, mesmo tudo. Ah, homem de Deus, a vida te toma hoje para você aprender a saltar na presença do Senhor Jesus. Deixa as coisas velhas para trás, bendito Deus. Caminha com Cristo, ressuscita com Cristo, torna-te um homem novo na tua casa. Sempre as mesmas reclamações. Me perdoem, igreja, estou pregando o que eu sinto da palavra. Eu prometi para o meu Senhor: Senhor, se eu voltar para o púlpito, o meu medo não vai ser o que eu prego, vai ser a falta de pregar a palavra.
Meu Deus, vocês viram aquele irmão? O que aconteceu com ele? Eu não sei, está sorrindo. A esposa disse que ele é um novo homem. Sim, ele vai ressuscitar com Cristo. Ele vai se tornar nova criatura. Ei, servas do Criador, sempre as mesmas práticas, 20, 30, 40 anos de caminho, a mesma rotina, a mesma batidinha. Não, Cristo é novidade, Cristo é coisa nova hoje, amanhã. Em Jerusalém era um milagre, em Jericó era outro, em Betfagé era outro. Um dia ele multiplica pão, outro dia multiplica peixe, outro dia não multiplica nada, mas dá uma lição valiosa num barco. De tédio, ninguém morre na presença do Senhor Jesus. De aborrecimento, ninguém morre. Ele é vida. Cada vez que você vem aqui, irmão, eu canto isso aqui há 50 anos. E nós vamos cantar aqui a volta do Senhor Jesus. Irmão, culto, palavra, tudo a mesma coisa. Eu conheço, eu já sei. Não conhece, não sabe. O que você conhece são as velhas práticas do teu espírito, a tua falta de crença, a tua falta de fé, a tua falta de acreditar que você não merece. Tenha dó da tua alma, você merece. Eu me compadeço do teu espírito, vou tocar no teu espírito ainda hoje. Eu não acredito, Senhor, eu sei que tu fazes, mas eu nem busco mais, eu nem espero mais, eu não mereço, meu tempo passou. Não, o teu tempo é hoje, a tua vida é agora. Na eternidade tem uma alegria, mas aqui dentro tem outras alegrias para você. Essa é a pregação da morte, da desesperança, da desestrutura, da mesmice. Olha, todos os dias, olha isso, hoje é sábado. Você já venceu o domingo e já está pensando na segunda-feira. Ai, Senhor, segunda, meu Deus do céu, 9 horas, segunda-feira, terça. Eu nem queria que chegasse quarta-feira, que quarta eu estou encrencado. Não estava, não está mais. Não está mais. O sepulcro está vazio. Deixa eu te dizer, o sepulcro está vazio. Vivo, Ele está aqui, Ele está te acompanhando. Jerusalém, o sepulcro está vazio. Glórias ao nome do Senhor. O teu Senhor visitou as ânsias da morte e dela subiu com as tuas misérias na mão, tuas pobrezas, teus fracassos, teus pecados, as tuas indignidades, as tuas descrenças, os teus poucos casos com o Evangelho. Fica tranquilo, sabe o que hoje está acontecendo aqui dentro? Estou te perdoando. Glória a Deus. Aleluia! Eu sinto isso, congregação. Eu sinto o perdão descendo, passando pelo pregador e visitando a igreja. Sinta-te lavado no sangue do Senhor Jesus. Dá uma glória ao teu Deus. Olha com confiança. Você tem direito de pedir. O céu, igreja, quando Cristo estava sendo crucificado, houve uma intercessão de eventos cósmicos profundos. Por quê? Porque a ação da raça humana naquela Jerusalém do preparativo da Páscoa, a ação dos homens atingiu pela primeira vez a história de Deus. Vocês percebem isso? Deus foi tocado pela violência da morte dos homens. Ele manda o seu unigênito. Que os homens fazem? Ele veio para isso, mas essa violência nefasta, essa violência inominável de levarem Cristo de Deus para a cruz, tocou o céu, e a história do céu e a história dos homens se imbricou numa intercessão, e a partir desse momento, nunca mais
a história de um e de outro se dissociou de novo. Por quê? Porque agora nós estamos compromissados com Cristo e Cristo está compromissado com nós. Não tem jeito, não tem como. Aonde nós formos, em 2100, em 2250, em 3100, não sei disso, mas enquanto a raça humana andar pela terra, Cristo tem um compromisso com a raça humana. De qual? De salvar, de perdoar, de mudar os hábitos. O Evangelho, igreja, entendam isso. O Evangelho não é rito religioso. O Evangelho não é doutrina de dogmas. O Evangelho é vida. O Evangelho é alegria em servir o Senhor Jesus. Dogmas e doutrinas estavam no judaísmo. Por isso essa luta para ver se obras salvam ou obras não salvam. Hoje o mundo evangélico está requentando esse debate que já foi discutido há séculos lá atrás. Esse debate teve início no mundo judaico. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vem trazendo o segredo da vida com ele, o judaísmo que o recepcionou diz assim: mestre, os nossos pais nos ensinaram que nós temos que pagar dízimo, circuncidar nossos machos ao 8º dia, plantar até o 6º ano, no 7º ano não plantar mais, o sacerdócio só pode ser no Levítico, e o único lugar de adoração é Jerusalém, no templo. Estas são as obras da lei, 613 mandamentos ao total. Mas observe isso, a gente ouve com frequência, né? 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, só 6 se aplicavam no dia a dia do homem comum. A outra parte de todos eles abrigavam-se e incidiam sobre aspectos específicos do judaísmo, mas eram chamadas as obras da lei. Quando o Senhor Jesus veio para anunciar a graça, para dizer filhos do Criador, agora o Messias, deixe de dizer uma notícia boa para vocês: o Messias não é só o Messias do judaísmo, eu sou Deus. Glória a Deus. E o que isso implica? Reconhecer que como Deus eu vim para salvar não só os judeus, eu vou salvar os brasileiros, os italianos, os franceses, os americanos, os africanos, os mendigos, as prostitutas, os ladrões, os pecadores, os divorciados. Eu vou salvar a escória da raça humana. Glória a Deus. Nós estamos sentados aqui hoje, nesse ambiente elevado, santo, paramentados, mas não se esqueça de quem você era. Para quê? Para trazer em memória o meu mal feito? Não. Para trazer em memória a gratidão ao teu Senhor, porque Ele fez por você. Agradecido. Se não fosse Ele, congregação, eu falo por mim, eu já disse isso abertamente. Se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não faço ideia aonde eu estaria hoje. Eu acredito que eu estaria num lugar tenebroso, num lugar de manifestação de espíritos, porque eu sempre tive na minha alma uma inclinação para o sobrenatural. Sempre tive, como você. Por que você está aqui? Por que vocês estão aqui, músicos? Vocês estão tocando aqui dentro? Sábado, 9 horas da noite, nós aqui ouvindo a pregação de uma palavra? Por quê? Porque o seu espírito clama por alguma coisa sobrenatural. Você deseja alguma coisa além disso aqui, olha. Irmão, onde você vai? Vou na igreja. Mas foi ontem. Vou hoje, vou amanhã, vou segunda, vou quarta. Aleluia! Leva a vida na tua alma. Quando a morte foi afastada de sobre o poder que exercia diante da raça humana, a força da vida chegou. Mas observem isso: quando Deus é atingido pela violência da morte do unigênito seu filho, como Ele retribui? Como Deus
responde para a humanidade a violência que a humanidade havia praticado. Como congregação? Com a piedade do perdão. Glória a Deus. Aleluia. O homem ofereceu-lhe violência e morte. Deus ofereceu-lhe a caridade piedosa do perdão, da misericórdia, da vida, do favor. Entendem isso? Por isso que ele anunciou quando estava pela terra: filhos, quando te baterem na face direita, oferece a esquerda também. Eu tenho receio de perguntar isso. Você já levou um tapa na face e calou-se e disse: bata nesta também, eu sou cristão? É o meu maior receio. Eu não sei como eu reagiria. Eu tenho muito isso, esse desafio. Como eu reagiria se alguém me desse uma bofetada na face como cristão? O que eu faria? Às vezes eu tenho umas recaídas do meu cristianismo no trânsito. Alguém fecha o meu carro, eu estou com pressa, eu me aborreço. E eu tenho aquela pulsão de tentar fechar de novo e passar na frente. Não vou ficar para trás. Quando eu vou fazer isso, uma voz fala dentro de mim: você é pregador da palavra. Você vai atender o culto na Filaiara. Eu morro de vergonha, dou uma recuada, sinalizo: está tudo certo, amigo, vai em paz. Ele me perdoa, deixa eu seguir em paz o meu caminho também. Você está entendendo, filho do Criador? O inferno todos os dias põe uma casca de banana no teu caminho para ver se o seu cristianismo é um cristianismo enraizado, se você aprendeu mesmo a lição do Messias. Entende, servos de Deus? Às vezes dentro de casa vem uma afronta, um testezinho, uma palavra mal torcida, e você: Senhor, me ajuda. É assim que você faz? Ou você põe uma leoa para fora dizendo: não, isso não? Em servos de Deus, aquela força, não é? Os alfas, homens. Não, irmão, isso eu não aceito. Tolerei até aqui? Sim. Aí você vem ouvir a palavra, e a palavra te diz: tolera até a morte. Isso. Vamos tomar uma medida. Toma mesmo. Joelho no chão, 3 horas da manhã, sem hora para levantar. Essa é a medida que você vai tomar hoje. Cansei, vou pôr as minhas mãos. Sim, você vai pôr as suas mãos naquela Bíblia bonita que você tem em casa, que está criando pó. Você vai abrir e você vai ler o livro de Salmos. Vamos, igreja, vamos nos consagrar na oração, vamos deixar de lado as fraquezas, as carnalidades, as misérias do mundo. Sabe quem nós somos? Nós somos o povo do aleluia, do glória, do glória. Nós somos, olha, igreja, sabe quem nós somos? Nós somos os pentecostais de raízes. Onde somos? Será que nós vamos ter que não falar mais isso? Nós não somos? Nós não estávamos lá em Pentecostes? Eu estava. Aleluia. Se eu estivesse em Jerusalém, eu não perdia Pentecostes. Eu queria falar em língua do lado de João, de Pedro, de Marcos. E você? Você não quer falar em línguas? Então começa dando glória. Começa falando: Senhor, me dá vida aqui dentro hoje. É muito para você, não é? Mas não é para o teu Senhor. O céu tem novidades para visitar a igreja. O problema é: a igreja está com sede e fome de conhecer os mistérios de Deus. Esse é o ponto, não é, congregação? Esse é o grande assunto, não é? Não estamos acomodados. O que o Senhor nos fez até hoje está muito bem. Chegamos já num patamar. Somos crentes. Temos a elite do evangelismo entre nós.
pregadores famosíssimos. Ei, irmão, ó, nós estamos longe de muitos por aí. É mesmo? Você acredita que nós estamos longe mesmo? Mas não é dos outros, não. Nós estamos ficando longe dele, olha. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele não aceita hipocrisia, ele não aceita mentira, ele não aceita fingimento. Sabe o que ele aceita? Sinceridade, choro. Ele aceita isso, resignação, vontade de vencer. É o que eu encontrei no teu espírito. Sai daqui hoje com a ordem do céu, vida na tua existência.